Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende, tá? Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z, como tá aí no vídeo aí, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje, né, tô aqui no Estúdio 3, né, para mais uma vez conversar com vocês sobre cinema, mais uma vez conversar sobre a mostra que rolou no Estação Net Botafogo 1, Eu Sei Que Vou Te Amar, né? E hoje eu quero falar de uma coisa muito especial, não é filmezinho de mulherzinha, romancezinho, água com açúcar, não. Quer dizer, até tem um pouquinho disso, mas é muito mais do que isso, tá, gente? É um filme que eu já queria ter visto há muito tempo, tá? Com a Joan Crawford, tá? Chamado Johnny Guitar, tá? Gente, primeira coisa, tá? Joan Crawford tá uma das grandes atrizes, né, da história do cinema mudo, tá? Da história do cinema falado, uma mulher de personalidade forte, tá? Lembra muito a Bette Davis, né? Uma pessoa muito geniosa, muito temperamental, ela enquanto pessoa mesmo, enquanto atriz, tá? E essa geniosidade dela ficou muito conhecida no filme Mamãezinha Querida, né? Baseado no livro da Christina Crawford, né? Que foi até estrelado pela Faye Dunaway. É uma coisa até que eu tenho que um dia conversar sobre esse filme aqui com vocês, tá? Que é um filme altamente perturbador, né? Porque a Joan Crawford, né, ela acabou adotando uma menininha, né? Que tinha que chamar ela de mamãezinha querida o tempo todo, né? E segundo a Christina Crawford, né, a mãe dela, né, Joan Crawford, era o cão chupando manga, né? Espancava a garota, humilhava a garota, foi um negócio assim terrível, né? E é um filme que demoniza, né, um livro, né, e um filme que demoniza completamente a Joan Crawford, né? Então fica essa impressão muito ruim dela, né, nesse filme, tá? E quando eu vi algumas cenas, né, uns pequenos fragmentos assim do Johnny Guitar, né, ela tinha uma cara realmente de ser o cão chupando manga realmente, tá? Mas isso daí já também é uma questão da personagem dela que nós vamos discutir aqui. Vamos voltar ao Johnny Guitar, tá? Depois desse pequeno preâmbulo aí, né? Vamos voltar ao Johnny Guitar, tá? E vamos lembrar que eu vou sempre dar spoilers aqui, tá, gente? É um filme de 1954, tá? Eu vou botar o óculos da tia aqui, tá? Dirigido pelo Nicholas Ray, tá certo, gente? E uma coisa também que é interessante de falar é um faroeste, gente. É um faroeste, tá certo? Que vai ter esse estilo mesmo de faroeste, de pessoas casca grossa, duronas, coisa e tal, tá? Mas tem histórias de amor ali. E outra coisa também que é muito interessante de a gente perceber, é um filme de mulheres empoderadas, né, sendo feito ali em 1954. Pois bem, eu vou ter que dar o plot do filme para vocês poderem entender isso. A Joan Crawford, né, ela faz uma mulher chamada Vienna, tá certo? Ele é dona de um salão numa pequena cidade, num pequeno estado, numa pequena região lá do Velho Oeste, né? E o sonho dela é trazer uma ferrovia para essa região, para as pessoas do leste poderem vir, para, vamos dizer assim, ter uma cidade altamente urbanizada, ou seja, você trazer o progresso para o oeste, né? A personagem da Emma, né, é a modernidade por excelência, mas isso vai acabar provocando conflitos, vamos dizer assim, com o agronegócio local. Eu acho que eu posso até usar esse termo, né? Para os grandes fazendeiros, com a elite local que é formada de grandes fazendeiros, tá? E essa elite, ela vai ter uma personagem, outra personagem feminina, tá, gente? Que é a Emma, que é interpretada pela Mercedes McCambridge, tá? Eu tô dando o nome das atrizes, da atriz aqui agora, dos atores, do elenco, né? Porque realmente esse filme tem um baita de um elenco, a única pessoa que é realmente muito conhecida ali, tá? É a Joan Crawford, tá? Tem também o Ernest Borgnine, tá? E tem também o John Carradine, né? O pai lá do Kung Fu lá, né? Então esses são os três atores famosos, né? Cuja fama chegou até os nossos dias, né? Os outros são mais atores da época, mesmo ali da década de 50, que eu vou dar um nome aqui. E essa Mercedes McCambridge, né? Ela foi uma atrizaça nesse filme também. Foi uma atriz muito à altura da própria Joan Crawford também, né? No caso, né? E aí
Emma, né, ela tem um ódio, né, vamos dizer assim, mordaz, né, da Viena, né, até porque elas disputaram o mesmo homem no passado. Então, se você tenta essa questão, né, do público, né, da questão da tradição e da modernidade aí sendo um embate, né, com a Viena representando uma modernidade, né, que agora está sendo vista como uma boa coisa, né, eu já falei 1000 vezes das questões de tradição e modernidade em filmes, né? E aí você tem um choque aqui entre a tradição e a modernidade, onde a modernidade está ocupando o papel, vamos dizer assim, de mocinha da história, da parte virtuosa da história, tá? Enquanto que a tradição é a grande vilã da história e a coisa é bem dicotômica mesmo, né? E aí essas mulheres, né? A Viena representa a modernidade boa, né? E a Emma representa essa tradição ruim, né? No final das contas aí, né? E ainda houve também uma disputa, uma disputa por um homem do passado. Que homem é esse? Esse homem, né, é o Dancing Kid. Olha o nome do cara. Tem o Johnny Guitar, né? E tem o Dancing Kid, né? O Dancing Kid é interpretado, tá, pelo Scott Bradley, tá? O Dancing Kid, ele tem, tipo assim, uma espécie de pequena quadrilhazinha, né? Um grupo de homens que convive com ele, onde o Bart, né? Que é o Ernest Borgnine, né? É o grande, vamos dizer assim, vilãozão desse grupo, né? O Dominique Santini do Águia de Fogo, né? Ernest Borgnine, né? Que trabalhou em Fugas de Nova York também, né? Que fez um grande cara do cinema, que fez filmes com John Wayne, uma faroeste com John Wayne também, né? Um atorzaço, né? Eu adoro Ernest Borgnine, né, cara? Principalmente pelo Águia de Fogo, né? Mas eu sei que ele tem um papel muito maior do que uma série de televisão na história do cinema americano, né? Mas aí o Ernest Borgnine é o grande vilão, tá? E o Dancing Kid, ele tem uma mina de prata, né? Junto com esses camaradas aí, tá? E o que que vai acontecer no início do filme? Vai ter um assalto a uma diligência, né? Onde, se eu não me engano, o irmão da Emma acaba sendo assassinado. A Emma automaticamente, né, acusa a Viena e o Dancing Kid, né? Porque o Dancing Kid tem lá, vamos dizer assim, um imbróglio lá com a Viena, né? E deixou a Emma de lado, né? No caso, né? Então também tem esse ódio, né? De mulheres mal amadas, vamos dizer assim, no filme também, né? E aí o que que vai acontecer? A Emma, ela vai com um monte de homens, né, para o salão, né, pro salão da Viena, né, tipo assim, levar a Viena presa, coisa e tal, mas não tinha uma acusação formal contra ela, né. E nesse momento, né, chega um cara vindo do nada, um tal de Johnny Guitar, né, que é interpretado, deixa eu dar o nome do Johnny Guitar, né, porque o filme tem até o nome dele, né, o nome do ator que faz, né, que é o Sterling Hayden, tá? Eu tô lendo aqui, tá, gente? Desculpem, vocês sabem que meus vídeos são intimistas mesmo, tá? E aí o que que acontece? Esse Johnny Guitar, ele chega, né, no meio dessa confusão toda, né? Ele vê, inclusive, o assalto à diligência de longe, mas ele não pode identificar quem matou, coisa e tal, né? Fica meio que implícito quem matou, né? Vai que foi o Dancing Kid mesmo, vai que não foi, né? Então fica essa situação também, né? E depois no filme deixa meio claro que não foi o Dancing Kid que matou. No início fica meio implícito, mas depois o Dancing Kid acaba dizendo que não foi culpado na hora que ele está conversando entre os capangas dele lá, eles falam que não foram culpados daquilo, aquele negócio todo. Então aparentemente não foi o Dancing Kid. E aí começa aquela queda de braço inicial no início, aquela queda de braço inicial no filme, né? Na parte do início do filme, né? Onde você vê lá, né? Cada um ali botando, desculpa a expressão, chulo pau na mesa para ver quem tem mais garrafa vazia para vender, cada um ali vociferando um contra o outro, né? Bem naquele estilo do Velho Oeste mesmo, que é uma coisa até hoje em dia para os nossos olhos é uma coisa até meio caricata, né? No final das contas, né? E ali, né? Você via a Viena rosnando, né, para Emma, a Emma rosnando para Viena, né? O Johnny Guitar ali no meio tentando apaziguar as coisas, né? Tocando um violãozinho lá muito mequetrefe lá, entendeu? E também dando uma de... como eu posso falar? Também falando de uma forma durona. Depois aparece o Dancing Kid também, né? E fica todo mundo rosnando ali um pro outro no início do filme. Essa situação é bem engraçada no início do filme, né? E aí a gente vai começando a entender as coisas, né? O Johnny Guitar, por exemplo, né? Ele era um antigo caso também da Viena, esse negócio todo, né? E o Johnny Guitar era um pistoleiro muito renomado, né? Que ele
troca, esse nome era Johnny Logan, o nome dele, né? E o nome era conhecido pelo Velho Oeste, mas antigamente você não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada, você só escutava as pessoas de nome, né? E aí você trocava o nome, ficava andando por aí, era muito fácil você se esconder das pessoas, né? Então, quando descobriram que ele era o Johnny Logan, você que é o tal do Johnny Logan, que todo mundo fala por aí, né? O nome dele era falado, mas ninguém sabia a cara, o rosto, coisa e tal, né? Então ele podia se esconder como um tocador de violão, vamos dizer assim, ou de guitar, né? Em inglês, né? Que violão em inglês é guitar, né? E aí o que acontece? A gente vai ter uma seguinte situação, né? Vamos dizer assim, uma espécie de líder local que tinha até autoridade em cima do xerife, né? Ele vai dar 24 horas, né, para Viena fechar o salão dela, né? E se aquele povo todo não se mandasse, né? O pessoal da cidade iria, né, atrás do Dancing, iria atrás da Viena, iria atrás do Johnny Guitar, esse negócio todo, né? Então o que vai acontecer? A Viena ela vai no banco sacar o dinheiro dela, né? Vai lá no caixa analógico, né? Não tinha caixa eletrônico, né? Para sacar o dinheiro dela lá, né? Para pagar os empregados dela, fechar o salão e ir embora, né? Porque o negócio estava meio encrespado ali, né? Ela queria ficar para resistir. Só que ela acabou indo embora por quê? Porque o Dancing ficou meio pé da vida, né? Por ele ter levado a fama de uma coisa que ele não fez, né? E aí ele, de uma forma meio doida, ele disse, então vou fazer um negócio pra eu ficar, nego justificar a fama, vamos assaltar o banco. Aí ele assalta o banco e vamos cair fora com a grana, né? Porque já que a gente tem que ir embora, né? Fugido, né? Pelo menos a gente sai fugido daqui forrado de dinheiro, né? E aí eles assaltam o banco e aí é claro que a galera da cidade, principalmente a Emma, né? Vai querer ir atrás de todo mundo e matar todo mundo, né? Foi um negócio meio estranho, né? Mas aí foi para dar um molho especial no filme. E aí o filme é isso, né? É o pessoal da cidade, a Emma perseguindo, né, o Dancing, perseguindo a Viena, e o Johnny Guitar ali tentando proteger a Viena, porque o Johnny Guitar tinha esse amor enorme pela Viena antigamente. A Viena ficava ali meio que lançando uns charmes pro Dancing, aí ficava esse triângulo amoroso, mas é um filme que é aquele negócio, tá, gente? São mulheres muito fortes, muito empoderadas. A Joan Crawford, no início, ela aparece vestida como um homem, né? Isso em 1954 tinha um impacto enorme, né? Hoje você vê a mulher lá de calça jeans, né? De bota, coisa e tal, né? Segurando uma arma, coisa e tal. Então era uma imagem... E para nossa cabeça... Hoje, de 2025, é normal você ver uma mulher com uma roupa mais masculina, né? Antigamente as mulheres usavam vestidos, saias, aquele negócio todo, né? E de repente apareceu uma mulher de calça e de bota com arma na mão, né? Era uma coisa muito masculinizada para os padrões, né? Da época, né? Da própria década de 50, né? Então, nesse ponto aí, né? Joan Crawford, ela estava realmente vestindo a modernidade por excelência ali, né, no caso, né? Enquanto que a própria Emma, né, ela continuava usando vestido, esse negócio todo. Também era uma mulher muito masculinizada para os padrões da época, ela andava armada também, mas andava lá com seu vestidinho, coisa e tal, né? E é claro que vai ter também a pontinha de romance, que é a hora que a Viena abaixa um pouco a sua guarda, vira aquela mulherzinha apaixonada. Tem a hora que a Emma bota lá seus vestidinhos também, que ela fica mais elegante, mais bonitinha, coisa e tal, né? Agora, é o tal negócio, né? É um filme que vai ser aquele faroeste, vai ter cena de tiroteio, vai ter morte, vai ter porrada, vai ter tiro, né? Vai ter perseguição, vai ter esse negócio todo no filme, né? Agora, obviamente, é um faroeste que, né, pelos padrões do cinema americano da década de 50, vai, né, obviamente, optar por um happy end também, né. Mas é muito interessante você ver, né, que esse filme, né, essas duas questões aí, a questão da tradição e da modernidade novamente no embate aí no Velho Oeste, né, essa Emma aí representando essa tradição bem com cara de agronegócio, vamos dizer assim, né, enquanto que a, a Viena trazia, né? M e Viena, olha como é que os nomes confundem, cara. De repente isso foi até de propósito também, né? E enquanto que a Viena ela vai ser justamente a modernidade que está querendo trazer o progresso ali para o Velho Oeste, coisa e tal, né? O Johnny Guitar ali é meio que um coadjuvante, né? O filme tem o nome dele, né? Mas ele é muito mais um coadjuvante ali do que qualquer outra coisa, né? Realmente
a grande estrela do filme é Joan Crawford, né? Eu posso dizer até que a Emma tem uma importância maior do que o próprio Johnny Guitar, né? E o próprio Dancing Kid também seria um segundo coadjuvante até abaixo, né, do Johnny Guitar, né? Eles que ficam disputando ali a mesma mulher, né? O Ernest Borgnine vai ser o elemento ali meio que vilânico da coisa, ele vai ser o cara do mal ali mesmo, o cara meio surtadão, meio ruim mesmo, né, por excelência, né, o que também é uma grande aquisição. E o João Carradine, ele é um empregado, né, da Viena, né, que é um cara ali que não tem, vamos dizer assim, muita aparição no filme, ele mesmo diz que é um cara apagado no filme, mas ele vai ter um ato heróico, vai se sacrificar, né, e aí ele vai ter um fim, vamos dizer assim, heróico, onde ele vai acabar morrendo, né, para salvar, né, a patroa dele, né, no caso, né? Então o João Carradine também vai ter o seu momento ali de esplendor, vamos dizer assim, de estrela no caso também, né? Mas é um filme de mulheres, tá? Um filme que trabalha essa questão da tradição e da modernidade, e é um filme que também é um romance, né? É um faroeste, casca grossíssima, né? Com aquela coisa bem de faroeste antigo mesmo, né? Do cara tocar em você. O que foi? Eu não sei o que. Ah, tô gostando de você, eu não tô gostando de você. Então, eu não tô gostando de você, eu vou dar tiro em você. Ah, você tem que tomar um copo de uísque comigo, eu não quero mais beber, então vamos lá fora sair na porrada. É um negócio meio assim, sabe? Que você olha assim e você fala, porra. É um negócio meio sem sentido, né? Essa truculência, essa violência toda. Mas era meio que o espírito do Velho Oeste mesmo, né? Eram pessoas que estavam desbravando fronteiras, que viviam de uma forma completamente ríspida, né? E agressiva, né? O cara que está desbravando fronteiras, né? Que vai encontrar obstáculos, ele tem que ser agressivo, né? E é uma coisa... Imagina isso, né? Você tá roubando a terra dos outros, roubando a terra dos índios, roubando a terra dos mexicanos, coisa e tal, né? Então esse americano, né? Esse cowboy, né? Era realmente um bandidão, um vilão, né? Esse cowboy que o cinema americano tanto vangloria, tanto endeusa, né? Tem que realmente ser o grande vilão da história que está ali roubando a terra dos outros, né? E tem que ser um sujeito rude, casca grossa mesmo. Então, tem esse espírito, realmente, o filme tem esse espírito aí. Mas é um faroeste muito mais complexo do que um faroeste que a gente está acostumado a ver, né? Por isso que é um filme tão interessante, né? E você pode ver essas atuações maravilhosas do Joan Crawford e do Ernest Borgnine, né, principalmente, e da Mercedes McCambridge, que estava também sensacional no filme. Eu fiquei impressionado com essa atriz e vale muito também a pena ver esse filme por essa atriz. É um filme de mulheres, gente, feito em 1954, cara. Isso não é qualquer coisa, tá? Ainda mais num ambiente tão masculino quanto o faroeste, né? Mulheres masculinizadas, tudo bem, tá? Mas que também tem a sua pontinha de romance ali no filme, né? Sua pontinha de emotividade no filme também, o que é um negócio muito interessante. É um filme bem complexo, cheio de camadas, né? Por isso que vale tanto a pena vocês darem uma procurada em Johnny Guitar, tá? Deem uma procurada nesse faroeste aí, que vale a pena assistir realmente, tá certo? Bom, gente, falei muito, 18 minutos de vídeo, tá? O vídeo comprido, o filme bom, tá? Quando o vídeo é comprido, o filme é bom, né? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Louser Rezende. Meu site é o batataespacial.tudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. Violent elemental passions of a sandstorm. This story of a woman who lived and loved too hard and wanted too much, willing to fight any odds to get it. Down there I sell whiskey and cards. All you can buy up these stairs is a bullet in the head. Now which do you want? Starring Joan Crawford, the screen's most dynamic artist. Sterling Hayden as Johnny Guitar. Mercedes McCambridge, burning with jealousy. And Scott Brady is the dancing kid. All my life, all I ever had to do was touch a woman. She melts like butter. How many men have you forgotten? As many women as you remember.
What took you so long? No two men have ever loved so dangerously. Look at him. Fingers just itching on the trigger. I can't wait to shoot me. No two women ever hated so viciously. I'm going to kill you. If I don't kill you first. Johnny Guitar. It's destined to be one of the year's most acclaimed pictures. Starring Joan Crawford, Sterling Hayden, Mercedes McCambridge, and Scott Brady, with Ward Bond, John Carradine, and Ben Cooper. Daringly dramatic, thrillingly exciting. In gorgeous true color by Consolidated. Get it over with, Pete. What do you say, Mr. McIvers? Maybe we ought to what? Nothing. All right. I can't. Not a woman. I'll give $100. You'll have to do it yourself, Emma.